Vamos começar com a número 8. Está aí, Victor, o livro? Vai me deixar aí na mesa o meu livro, por favor. Número 4. Levante
já nos ligando com a equipe espiritual aqui presente, os mentores e amigos da casa, para preparar esse nosso ambiente. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores multicores para receber Jesus. Benfeitores e amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos para receber Jesus. Quanta paz e alegria, muita luz e energia. Quanta paz e harmonia, muita luz e sintonia. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta luz descendo em nós, eis quem chega é Jesus. Vou estar extra aqui hoje, fazer oração. Então eu convido a todos para me acompanharem nesses momentos, nessa, como diz nosso querido Marcelo, nessa singela oração. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo esse Mestre amado pela bendita oportunidade de estarmos aqui e que possamos trazer nosso coração alegre, buscando esse contato com essa espiritualidade amiga, esses amigos queridos que tanto fizeram para que pudéssemos chegar até aqui, nos conduzindo até os nossos locais onde estamos assentados, e que possamos, nesses momentos então, deixar lá fora nossos problemas por alguns instantes, nossas ansiedades, nossas angústias, e estarmos aqui com o coração aberto, com o espírito alegre, feliz, para que possamos, através desse trabalho tão maravilhoso, em que cantamos e que geramos um anel de luz, de vibrações positivas, que possamos participar ativamente desse trabalho. E agradecemos sinceramente a Jesus a bendita oportunidade de estarmos aqui e abraçando a todos esses espíritos amigos, responsáveis por esse trabalho. Pedimos permissão para podermos dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos estudar o capítulo 108 dessa obra maravilhosa chamada Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo apóstolo da Caridade Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel.
Então, o título é Reencarnação e, como de costume, um versículo do Evangelho ou das cartas de Paulo ou de outras áreas da Bíblia, o Emmanuel separava um versículo e fazia o estudo, fazia uma dissertação. Então, ele escolheu a passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Aí então ele faz o comentário, né, o nosso querido Emmanuel. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, a uma sociedade quase morta. Evidentemente que naquela época os conhecimentos eram inferiores aos conhecimentos de hoje. A reencarnação, na visão da doutrina espírita, ela é estabelecida por comprovações científicas, comprovações filosóficas e comprovações religiosas. Comprovações científicas, um livro intitulado 20 Casos de Reencarnação, do professor Ian Stevenson. Ele conta, ele relata, ele selecionou 20 casos de mais de 2.000 casos que ele selecionou. E 20 casos sugestivos de reencarnação de crianças de 3 a 7 anos que relataram quem foram na última existência. E os relatos eram cheios de comprovações que foram feitas, no caso, pelo pesquisador, até então neuropsiquiatra, né, dos anos 60, ele já é desencarnado, ateu, materialista, né? E aquilo foi de muita claridade para ele, e depois outros seguidores, alunos seus, deram continuidade a essas pesquisas. Do ponto de vista filosófico, das duas uma, ou nós temos uma única existência, ou temos várias existências. Se fosse apenas uma única existência, vocês acham que 90, 100 anos de existência são suficientes para nós adquirirmos todo o conhecimento intelectual e para adquirirmos todas as virtudes morais? Evidentemente que a nossa razão, ela se nega a aceitar essa possibilidade de que apenas uma única existência é suficiente. Do ponto de vista religioso, todos nos recordamos daquele diálogo maravilhoso de Jesus com Nicodemos, quando ele diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Obra divina no coração do homem apenas em uma única existência, com tantas imperfeições que somos portadores? Nós podemos considerar que a vida espiritual é única quando nós saímos das mãos do Criador. Então a vida espiritual é única,
Só que nós temos várias experiências na carne. Várias experiências na carne, e são essas experiências que nos fazem progredir. Voltando ainda um pouco no campo filosófico, lá na questão 167 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os benfeitores: qual é o objetivo da reencarnação? Aí os benfeitores respondem: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem a reencarnação, onde a justiça? Quantas pessoas que deveriam estar na cadeia e não estão na cadeia porque usam do seu prestígio, do seu dinheiro, de tantas e tantas iniquidades, e passam a existência toda, não chegam nem a 500 metros da cadeia. E, aos olhos da justiça divina, será que vai ficar assim mesmo? Sempre me recordo de um caso em que um advogado, que era considerado um crânio em sua época, tal a capacidade que ele tinha de usar as vírgulas a favor dos seus clientes, só que essas vírgulas também eram usadas de maneira equivocada, de maneira carregada por maldades, e esse advogado desencarna, e quando ele chega no plano espiritual e vê as atrocidades que ele cometeu, ele pede uma nova existência, e ele, que era chamado de crânio, reencarna com hidrocefalia. Evidentemente que isso não significa que todas as crianças com hidrocefalia, pelo amor de Deus, hein, gente, foram advogados péssimos em existências anteriores. Eu estou dando o exemplo do advogado, mas também tem médicos que não é lá essas coisas, tem engenheiros, tem professores e assim por diante. Nós devemos nos esforçar, tem políticos, tem... É melhor parar de falar, né? Porque nós seres humanos nos caracterizamos pelas imperfeições. Muito bem, e do ponto de vista religioso ainda, além da passagem famosa de Nicodemos, nós sempre nos recordamos da carta de Paulo aos Hebreus. E na carta de Paulo aos Hebreus, os detratores da doutrina da reencarnação, ou da filosofia da reencarnação, eles dizem que a reencarnação não existe, porque Paulo afirmou no capítulo 9, versículo 27 da carta aos Hebreus, que só se morre uma vez. E realmente, se vocês forem procurar, lá o Paulo fala que só se morre uma vez. Só que quando você analisa os versículos que antecedem e os versículos que sucedem, ele se referia ao corpo físico. E Paulo era discípulo de Jesus. Em qual carta de Paulo que ele escreveu que só se nasce uma vez? Nenhuma. Sabe por que ele nunca escreveu que só se nasce uma vez? Porque Jesus veio nos ensinar que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem, falei para você, né, que 10 minutos não vai rolar. Sim, sim. No concerto das lições divinas, continua o Emmanuel, que recebe o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte: a morte que sobrevém à consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão "melhor te é entrar na vida" representa solução fundamental,
Melhor é entrar na vida coxo, com um olho e cego, do que enfrentar o fogo eterno. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, encontrada nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será obrigada a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Bem, mão, pé e olho, no versículo evangélico, tem a seguinte representação: pé. O pé é o sentimento. Então é como o ser humano sente a vida. O pé é a base do equilíbrio. O olho é a percepção, como o ser humano interpreta a vida. E a mão significa como o ser humano age na vida. Então, através da mão é que ele exercita a ação, a realização. Na obra Agora é o Tempo, no capítulo 30, Ação e Caminho, o título da lição. Então, o Emmanuel diz assim: o sentimento cria a ideia gera o desejo. O desejo acalentado forma a palavra. O desejo acalentado forma a palavra. A palavra orienta a ação. A ação detona resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Então, as nossas mãos é que vão representar os nossos olhos através da percepção e os nossos pés através do sentimento. Gilberto Gil tem um trechinho de música que diz assim: tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas de viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Que nossas mãos, que nós procuremos nos esforçar para que nossas mãos sejam generosas como a canção. As mãos que
coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda. Bem que são doador, faz sua alma ainda mais linda. Para a próxima alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, és das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Número 33. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa nosso esforço para os teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Número 40.
Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que eu fizera falta na hora da ceia. Quando havia passado, ficaram dois pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus meus domingos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas nas horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente o meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele abraçou-me dizendo assim: sei a coroa de espinhos, morri numa cruz, cuida de mim. Filho, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Filho, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Quarenta e três. Quero subir o mais alto que eu puder.
minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. 81. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda que vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do
pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda que vier noite traiçoeira, se a luz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Música 90. Somente em ti construirei
descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Normalmente eu nem precisaria do microfone, mas depois de esgoelar com essa música, não tenho voz, né? Convido vocês agora a elevar o seu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, querido irmão. Que possamos, com toda essa emoção que circula no nosso corpo todo, aproveitar esta oportunidade e finalizar este anel maravilhoso que se formou. Nesse momento, junto com o nosso pensamento, vamos levar aqueles lares que estão precisando. O nosso vizinho, o nosso bairro, o nosso país, o nosso planeta Terra. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos esta oportunidade em que, unidos em Teu nome, estivemos aqui esta noite, e que todo esse anel possa ser levado e que a lição da noite seja por nós experienciada ao longo dos outros dias. E assim nos despedimos, deixando aos trabalhadores espirituais que vão continuar o trabalho ao longo da noite, e que nós retornemos aos nossos lares bem e acompanhados de toda essa luz. Que assim seja, graças a Deus. Vamos encerrar com a 65 hoje. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e a faz de novo. Eu quero
Ô, Marcela, até 3. Às Vamos lá. 3 da manhã, tá bom? O pessoal quer ficar mais.